Segue aí, Rafael. Última aí. Muito boa explanação, Fabrício. Então, a gente vai para a última pergunta aí. Basicamente, a gente já comentou bastante sobre esse fato aí, mas queria que tu fizesse um resumo final para a gente e citasse alguns itens básicos que temos que levar em consideração para termos uma boa integração lavoura-pecuária com um resultado satisfatório, né? Eu sei que tu já falou várias questões sobre esse fato aí, mas para dar um fechamento para nós, o que tu acha que a gente precisa ter, quais os itens básicos que a gente precisa ter para a gente ter sucesso na integração lavoura-pecuária? Fazer um resumo, na verdade, a gente está falando disso desde o início da live, né? Mas é importante que a gente faça, como bons professores, um resumo e deixe o recado final resumido, né? Mas, novamente, me valendo de uma analogia, eu gosto de falar que a gente tem que, primeiro passo é começar a ter o pensamento e a estratégia do pipoqueiro. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, todo mundo já observou que sempre que a gente tem um evento, um show, um espetáculo, até mesmo um comício político, onde vai ter uma aglomeração de pessoas, vai uma barraquinha, uma carrocinha de pipoca, um pipoqueiro vai para a volta do evento. Ou seja, ele vai se integrar àquele evento maior, tá? Gerando valor para aquele ambiente, obviamente favorecendo as pessoas que vão se utilizar do serviço dele, mas com a plena consciência que ele está se integrando a algo muito maior que ele e que vocês acham que ele está torcendo contra o cara ou preocupado com quanto que o evento principal vai faturar em relação a ele. Claro que não, o cara está, pelo contrário, torcendo pelo evento principal, porque ele tem plena consciência que quanto melhor for, quanto maior, quanto mais sucesso tiver aquele evento principal, mais ele se beneficia do todo e ele se encaixa, se integra àquele evento ali, cumprindo a parte dele, a atividade dele. E o que eu quero dizer com isso? Que se a gente for pensar num sistema integrado, que terão várias atividades, o sistema sempre deve ser considerado o evento principal, a gente deve pensar sempre no sistema e cada atividade no seu momento próprio será o pipoqueiro. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que a gente precisa trabalhar a favor do sistema, que as atividades, por mais que se beneficiem, elas tenham o seu momento curto ali, né, de atuação, de interação, mas que elas não tem que estar cada atividade preocupada com quanto que o outro vai ganhar. Na verdade, ela tem que se beneficiar, entregar valor para aquele momento ali e se beneficiar da recíproca. Então, esse é o primeiro ponto. Mas para a gente resumir tudo que a gente falou, vou voltar nas questões operacionais, eu acho que o foco do início de tudo, para que dê certo, tá? Fora essa questão das pessoas, né, que eu mais uma vez usei a analogia da mentalidade do pipoqueiro, para que a gente consiga vender essa ideia para as pessoas. A partir do momento que a gente começa a enxergar as coisas dessa maneira, foco total nas operações. A gente precisa fazer dar certo. E daí, para que a gente consiga fazer dar certo, o interessante é que no começo a gente simplifique as operações justamente para garantir a eficiência delas e o encaixe das atividades. Aquilo que a gente falou da época de semeadura, da que a gente conseguir semear mais cedo para colher mais cedo e poder fazer a cobertura de inverno mais cedo e aumentar o período de utilização pela pecuária é fundamental. Então, a gente tem que ter a consciência que sempre que nós tentarmos ser extremamente técnicos, nós vamos dificultar a operação. Esta é a grande verdade. Então, nem todo mundo está pronto para ser técnico, para ser puramente técnico. E no início nós temos que ser muito mais operacionais do que técnicos, e a partir do momento que a gente vai conseguindo executar e ganhando confiança nos processos, obviamente que a gente vai partindo para o ajuste fino e vai tornando a atividade cada vez mais técnica. Mas tudo começa pela operação. Encerrar com uma última analogia, não tem como a gente construir uma casa começando pelo telhado. Primeiro a gente faz a base, a fundação da casa, ergue as paredes para tão somente depois disso a gente poder erguer o telhado lá em cima. E a linha de raciocínio do pessoal tende a ser completamente o inverso. Se preocupa demais com a técnica, se preocupa com a parte final do processo, com a parte manejo fitossanitário, principalmente, e acaba esquecendo de fazer o básico e daí o resultado não vem e a gente fica frustrado e, pior, diz que o sistema não dá certo.